Maguila e Bruno, médicos do céu, médicos da terra. Outra aventura bem perturbadora me deixou uma lembrança muito possante. Quando Aline e seu marido vieram pela primeira vez me questionar se poderia ajudá-los. Aline acabava de dar à luz a seu primeiro filho, voltara da maternidade. Voltaram da maternidade exausto. 15 dias mais tarde entrou em total estado de prostração, não comendo, não dormindo, não reconhecendo seu marido e as pessoas de seu ciclo. O médico que foi chamado quis hospitalizá-la imediatamente. O marido recusou e chamou o psiquiatra que me conhecia. Este lhe deu meu endereço e muita convicção. Perante a gravidade do caso, peço conselho aos médicos do além. É preciso rezar e trazer muito material espiritual para nos ajudar. A resposta: esta doente não habita mais em seu corpo. Seu espírito se desdobrou. Eis o porquê de sua depressão. Peça ao marido para trazê-la 3 dias seguidos. Se no terceiro ela não estiver melhor, mande-a ao hospital. Nós nos reunimos nesta mesma noite, com a Aline e seu marido, para rezar coletivamente, que não deu resultado. Mas no dia seguinte, ao chegar, ela me encara com um olhar alucinado, esbugalhado, e vejo imediatamente que seu corpo está possuído. Mas não por Aline. Entrando, ela vê um Cristo na parede e fica louca de raiva. Berra, cospe perto da cruz, xinga, esbofeteia. O marido, estupefato, que perdido, repetia: Aline, você é crente. Minha reação foi um tanto quanto bizarra. Não fiquei nem um pouco assustado, mas dominado por uma raiva tremenda. Sacudo a Aline, olhando-a friamente. Quem é você? Perguntei. Quem você acha que é vindo insultar o Cristo em minha casa? Perguntei. Subitamente, como uma boneca de pano, ela desmorona sobre uma cadeira e soluça, segurando o ventre, revivendo suas dores do parto. Diga ao marido, cada vez mais aterrorizado: cale-se, reze, pelo amor de Deus, reze. Aline se acalma e abre os olhos e pergunta ao marido: o que é que há? Perguntou. Onde estamos? Perguntou. E a mim, quem é você? Perguntou. Aline tornara a se possuir, estava curada. Padres amigos a quem contei essa história me disseram que, sem saber, eu praticaram o exorcismo. Pode ser, mas penso que o poder de nossa reza comunitária ajudou estas jovens senhora, e que gratuitamente, com um pouco de fé e de amor, lhe foi poupado uma grande provação. É provável que as forças obscuras que rodeavam a terra encontraram, devido ao seu estado de debilidade, uma porta aberta. Como é fácil expulsá-lo e fechar a porta. Depois das trevas, a claridade. A história de Carole é uma das mais maravilhosas que nos aconteceram. Após 10 anos de estudos, conselhos de reza, sermões de trabalho, Mami me anuncia uma noite que ela vai me deixar. Estou arrasada. O espírito de Mami: mas Mami, que será de mim sem você? Eu dizia: eu nada sei. Dizia. A tristeza do grupo igualava-se a minha. Todas as reuniões em que a ouvíamos: boa tarde, meus pequenos. Ela era tão indulgente, maternal, que a havíamos batizado de Mami. O espírito, ela nos considerava como seus filhos. Nos havia ajudado a galgar os primeiros degraus com grande simplicidade, compreendido por todos, desde o engenheiro até ao servente ou a criança. Ela era o nosso farol. Maravilhosa Mami, que nos forneceu terreno tão sólido sobre o qual iríamos construir. Explicou-me que ficaríamos sob os cuidados de outros guias e que um deles, muito poderoso, ocuparia o seu lugar. Estando muito adaptado ao rumo do trabalho do grupo, os cuidados espirituais aos doentes. Por outro lado, minha iniciação havia terminado e tudo tinha um fim, que nós não podíamos mais continuar a passar uma parte de nossas noites à escuta do céu, que um intenso trabalho nos esperava e que nos era necessário bastante sono. A parte mais difícil terminaria para nós, a do sacrifício permanente, graças à nossa saúde, juventude e nossa fé profunda.
Ela me disse que uma nova forma de contato se estabeleceria para mim. Ao rezar por um doente, seja o mais passível possível. Ao fixar as mãos, e você verá que os 10 anos de ensinamento e obediência desenvolverão em você faculdades que vão te assombrar, desde das quais você ainda não tem consciência. Assim se desenrola aquilo que chamo de meu filme, espécie de flash que se produz brevemente, mas de grande claridade, como uma fita magnética que se desenrola ao nível do cérebro, que nunca me iludiu, mas muito me atrapalhou. Assim a voz de mami se calou e ficamos bem tristes. Sabíamos que ela nos havia transmitido tudo que possuía, e que certamente estava deixando este plano espiritual por um outro, mas não me ocorreu que a encontraria tão cedo. Quis ela me fazer uma surpresa pergunta, ou não estava autorizada de nos alertar? Nunca soube. Uma das minhas filhas me telefonou certa manhã dizendo: um fenômeno curioso me aconteceu esta noite. Fui acordada à 1h da manhã por estranhos ruídos. Dentro da casa, meu marido também acordou, escutando atentamente. Pareceu-nos que queria nos transmitir uma mensagem, mas o que? Perguntava. Alguns dias mais tarde, louca de felicidade, ela me comunica que está grávida. Depois houve um fenômeno das abelhas estendendo roupas no varal, no campo atrás da casa. Minha filha ouve de repente um zumbido estranho e um enxame de abelhas a atacar. Em um segundo ela foi coberta por elas, no cabelo, nos ouvidos, nas roupas e no todo. Ela não sentiu medo. Nós camponeses não receamos as abelhas. Ela não fez o movimento e o exame alargou indo se alojar, e o enxame alargou indo se alojar em uma árvore vizinha. Nenhuma a havia picado. Após o nascimento de Caroline, a mãe e a criança vieram descansar alguns dias em casa. Caroline chorava muito à noite, pedindo a mamadeira. Tinha uma fome voraz, ela queria viver mesmo. Certa noite, levantando para deixar a mãe descansar, segurava a pequena bola que saracoteava e berrava em meus braços, enquanto a mamadeira esquentando. E tive a ideia de lhe falar, não como se fala com um recém-nascido, mas do jeito que se conversa com um adulto. A transformação do bebê foi imediata e surpreendente. Seu pequeno semblante congelou um elo de intensidade extraordinária. Passou entre nós. Ainda hoje revejo o bracinho e o punho estendidos imóveis, corpinho rígido, perfeita estátua atenta. Então a mamadeira, estando quente, me cala, e o berreiro recomeçou. Chegou o dia esperado da consagração, quando soubemos com muita emoção que mami voltava para perto de nós e que a pequena Caroline era ela, nosso primeiro guia espiritual. O pai sentiu-se mal. Nós pedimos para trazer a abelha imediatamente para sua proteção. E o único acidente desagradável ocorreu no dia em que os pais foram pegar esta abelha. Eu tomava conta de Caroline, que dormia no seu berço. Eu estava no quarto contíguo e, ao ouvir gemer gritinhos queixosos que me deixaram arrepiada, irrompi em seu quarto e vi um vespão voando a alguns centímetros do seu rostinho. Matei-o, me questionando como ele poderia estar ali em novembro, quando estava nevando. Levei-o a um etnólogo, que era nosso vizinho. É um vespão mesmo, só que não entendo como é que pode viver aqui em pleno inverno. A picada deste inseto pode efetivamente matar um neném. Coloquei o vespão numa caixinha de ferro, mas quando no dia seguinte fui buscá-lo para mostrar aos meus filhos, a caixinha estava vazia. Este inseto perverso era a materialização de forças negativas a quem a vinda de um ser iluminado incomodava. Mas, felizmente, se as portas não lhes são abertas, eles não podem prejudicar. O comportamento de Caro nos encantava. Caroline nos encantava. Podíamos vislumbrar os elos que ela conservava com o céu. Ela tinha um hábito, quando se encontrava sozinha, de pupilar, levantando os bracinhos, gargalhando e respondendo, sabe-se lá a quem. Conseguimos tirar a foto dela nestes momentos. Um dia, meio-dia, os pais almoçavam. Ela tinha mais ou menos 8 meses. Seus avós, que moravam no andar acima deles, estavam discutindo quando a avó desceu para encontrá-la e começou a bramir com muita raiva contra o marido. Caroline, sentada bem ereta em sua cadeira, o rosto um pouco pálido e imobilizada, disse
com voz bem forte: atenção. Ela não sabia falar ainda. Os pais ficaram estupefatos. A avó quase desmaia. Ela me contou mais tarde que ainda estava com as pernas bambas. Outra vez, Caroline tinha 18 meses. A mãe fazia arrumação no quarto quando a criança pegou uma foto do guia espiritual Ed e, segurando-a com o braço estendido, disse Odete, que era o verdadeiro nome de Ed, mas que nós não pronunciávamos jamais. Ela dormia frequentemente com um lenço cobrindo-lhe a cabeça, e quando ela aprendeu a falar, nós explicamos que as damas, todo iluminadas, vinham com cavalheiros brilhantes, velas todas as noites. Para adormecer, ela tinha que se cobrir com um lençol. Não tinha medo, mas isto a tranquilizava. Jovenzinha assiste às reuniões de prece, dizendo à sua mãe ao sair: você compreendeu o que quer que eu explique? Perguntava. Ela tinha 4 anos. Os fenômenos foram tantos que não posso me lembrar de todos. Aos 6 anos começaram a desaparecer aos poucos. Hoje é uma moça linda que se preocupa com o sofrimento humano, mas que tem seu futuro e sua vida que lhe pertence. Não é possível revelá-los. Ela faz parte da tribo dos meus pequeninos. Daqui a alguns anos um carro não será suficiente para levá-los para passear. Meus pequenos que adoram mesmo quando são bocós, como dizem em Iseré. Minha pequena Emily tem os olhos puxados, outros têm a pele escura. Minhas crianças pegaram nosso vírus e tão logo podem adotar ou apadrinhar crianças vindas de outros lugares, sabendo que, bem que se estão conosco, é porque tem que ser. A mãe de Caroline, que frequentemente encontrava pássaros voando em seu quarto, se questiona como eles entravam. O quarto estava situado no fim de um sombrio corredor e com janela fechada. Uma manhã, durante o banho do nenê, ela ouve um ruído, se vira e vê um pássaro que, achatado, passando sobre a porta. Ele havia entrado pela janela da cozinha no outro canto da casa, atravessaram um corredor e entraram no quarto pelo interstício sobre a porta. Como tem de praxe as casas antigas, esses prodígios nos acompanham ao longo dos anos. Mari estava grávida. O marido, tanto quanto ela, esperava longamente 10 anos de casamento. Mari, fervorosa, rezava diariamente para as crianças. Ele parecia que estava ao redor dela. Ela lhe falava com amor e acreditando na reencarnação. Tinha certeza de estar sendo ouvida. Por que seria ele um recém-nascido se ainda está no além? Pergunta. Ele ainda é espírito com todas as faculdades em funcionamento, me dizia. Um dia em que tagarelávamos, Daniel, que nos escutava, se desdobra repentinamente. Capitã Jonathan, momento privilegiado, maravilhoso. Ele dizia à mãe: você será minha mãe, como iremos nos amar? Fiquei totalmente transtornada, dando-me conta do poder desta entidade. Esperávamos impacientemente pelo nascimento. Infelizmente, Mário teve séria dificuldade e Jonathan foi levado às pressas para o serviço de reanimação como um fantoche inanimado. Como diabo, tem momentos de desgraça, nosso grupo se reuniu em silêncio e rezou. Ao chegar ao quarto silencioso, senti a força fantástica desta reza, que ia em direção a Deus, e meu coração se encheu de esperança. Repentinamente, Jonathan se encontrava entre nós. Estou acima de meu corpo. Diga aos meus pais que, se eu viver, será sem nenhuma tara, nenhuma sequela, nem tem uma missão espiritual para cumprir na Terra. Ela só pode se concretizar se eu estiver em posse de todas as minhas faculdades. Se isto não for possível, que eles se consolem, voltarei a eles. Estávamos arrasados e mais de um rosto se encontrava banhado em lágrimas. É preciso viver um acontecimento como este, uma vez na vida, mas nunca mais duvidar da existência de Deus. Alguns dias mais tarde, Jonathan estava salvo e nos sendo devolvido pela equipe de reanimação. Hoje é um adolescente bem como um anjo. Um dia sua mãe o encontraram no banheiro aos prantos. É muito difícil viver. Se eu tivesse sabido, não teria nascido. Quando eu parti, nunca mais retornarei. Tinha 6 anos e jamais os pais ou qualquer pessoa havia falado diante dele sobre a reencarnação. Ele é criado normalmente, como todas as crianças, entre todas as histórias emocionantes reais que vivemos durante todos esses anos. A da pequena Françoise nos apaixonou. Tínhamos todos ido meditar na gruta de Louri
E na mesma noite o espírito Et me disse: vocês rezaram com tanto fervor que uma de minhas companheiras de Vercos decidiu retornar a nós. Ela está ao redor de sua futura mãe, se preparando para renascer. É curioso constatar que uma criança possa escolher e ficar perto de sua futura mãe demoradamente, para que o destino se cumpra. Um casal dentre nós havia deixado Grenoble há 2 anos por causa da situação do marido e habitava no centro da França, mas sempre que possível vinha passar um final de semana conosco. Neste dia o marido também estava. Já era um homem de certa idade, com 2 filhos adolescentes. Um dia a mãe Jeane me telefona para pedir um conselho. Não está se sentindo bem e vai consultar um ginecologista devido a um atraso menstrual. Ela acha que está entrando na menopausa. Brincando, aconselho a fazer um teste de gravidez. Que horror, me responde, na minha idade seria uma catástrofe, serei a madrinha, retruquei. Ser padrinho ou madrinha representa um empenho espiritual importante. Nos dias mais tarde, 2 dias mais tarde, lágrimas, estou grávida, vomitando sem parar. Me sinto muito cansado, não posso mais trabalhar. Jeane é enfermeira numa casa de repouso. Conhecendo suas convicções, sei que ela é totalmente contrária ao aborto. Neste momento, o espírito Et me avisou: as previsões estão se cumprindo, o nascimento prometido está para acontecer. Não entendi de imediato, pois vários jovens do grupo estavam grávidas. Não me diz ela, não em Grenoble, mas sim com a tua amiga Jeane, que continuou no grupo, não é? Perguntou. Ficando a par da notícia, Jeane, louca de alegria, sara na hora de vômitos e mal-estar e prepara radiante tudo para esta chegada. Uma pequenina e linda Françoise vem ao mundo. Conforme prometido, sou a madrinha e um dentista amigo do nosso grupo aceita apadrinhá-la. Nos encontramos todos na consagração, rezando sentados ao redor do berço onde dormiu o nenê. O espírito Et veio, era a madrinha astral, que nos explica que na vida anterior este neném e sua família haviam sido aniquilados pelo barbarismo nazista. Os detalhes eram dados preciosos, numerosos, e Jeane, que nada conhecia sobre a história de Vercos, a não ser através do espírito Et, que contara, pode verificar tudo, um pioneiro de Vercos que havia permanecido na casa de repouso onde ela trabalhava. Ele contou tudo sobre a família, todo o seu horror e martírio desta família. Chorávamos todos. O espírito Et nos animou na idade de dar os primeiros passos. Estigmas apareceram nas pernas de Françoise, juntamente com pesadelos noturnos que desapareceram após algumas sessões de magnetismo. Ela tivera as pernas quebradas sob um lanço de muro e as estigmas eram uma prova disto. Françoise é hoje uma bela moça, bem plantada em sua nova vida, sem problemas, e a quem adoramos. Várias vezes mencionamos aquilo a que chamamos de consagração. A ideia foi inspirada pelo espírito Mami, certa tarde. Para todas as crianças que nascem no grupo e não têm religião, vamos criar uma pequena cerimônia muito simples e vamos chamá-la de consagração. A consagração da criança a Deus, evidentemente. Os pais estão presentes com o recém-nascido, os padrinhos Daniel e eu. Oramos todos juntos e o guia astral, ou se vocês preferem, um anjo da guarda da criança se manifesta. Momento mais que é emocionante para os pais, porém mais frequentemente para o recém-nascido, que às vezes participa de maneira extraordinária. Em breve nos demos conta da importância da consagração, pois a partir do momento em que isto é útil para o futuro espiritual da criança, uma chuva de esclarecimentos cai do céu, deslumbrando os pais. Os guias às vezes explicam quem era a criança em sua vida anterior, o que fazia seu nível em sua trajetória espiritual, as armadilhas a evitar, seus pontos fortes, seus pontos fracos, etc. É uma prodigiosa riqueza para a futura educação da criança, mas as épocas difíceis podem ser previstas, podem se tornar mais amenas. Em mais de 30 anos podemos verificar que nunca houve margens de erros. Mas devo dizer com a finalidade
mas devo dizer com a finalidade de ser totalmente franca, que nem sempre os fatos se passam assim, o que é inútil questionar ou insistir. O silêncio do guia sobre o passado é total, se a revelação não for necessária ou se a evolução espiritual dos pais não lhe permitir assumi-lo. Todavia, conselhos sempre são dados e são muito benéficos ser seguidos. Ocorre também dos pais descobrir alguma coisa de seu passado sem ter procurado ou desejado. Na consagração da pequena Ana, explicaram aos pais que ela fora polonesa em sua vida anterior. Como você dissera ao pai, ela te seguiu. Este rapaz entendeu porque ele se sentia tão atraído pelos poloneses, suas danças, as canções, o folclore do país. E por acaso ele empregou uma jovem polonesa para criar sua filhinha durante o primeiro ano, pois ele e a esposa trabalhavam. A Ana balbuciava palavras polonesas bem antes de falar francês. Deveras engraçado, eis o que pode nos fazer meditar sobre os nossos gostos, desejos e vontades. Vivemos com um grupo a maravilhosa história da reencarnação de Antonin na íntegra. Uma década atrás, uma jovem senhora do grupo esperava um filho. Toda a sua família pertencia à nossa associação há muito tempo. Ela foi criada nela, bem como seu irmão e irmã. Cansado, ela trouxe o marido ao nosso seio. Eles tinham uma profunda fé, todos são generosos e propiciam aos que os rodeiam a amizade e a ajuda. Aplicam o ensino recebido, são atentos em não transgredir as leis divinas. Devo acreditar que esta família constitui uma mistura de religiões e raças desde há muitas gerações. Assim, esta jovem e futura mamãe possui um semblante egípcio muito acentuado. No decorrer de uma reunião, certa tarde, do mesmo modo que ocorre com Jonathan, o espírito de Antonin se manifesta para a mãe e, em linguagem hesitante, às vezes até desconcertante, lhe diz textualmente: a experiência que tenho na Terra não é muito antiga, pois ainda sou somente uma criança. Eu a deixei isto há muito tempo, quando era toda ouro e prata, toda beleza, de ar puro e alegria, plena de pensamentos arejados. A deixei naquele tempo, antes destes tristes cataclismas que arrasaram a terra que eu amo. Quero voltar, não para encontrar o que deixei, pois sei muito bem que isto não é mais habitual aqui na terra. Quero voltar, pois sei simplesmente que é muito importante voltar para estar entre vocês, para preparar o pensamento do homem. Não pensem que são pretensões da minha parte. Tentem pensar da maneira mais pura e vocês me compreenderão muito bem. Para que isto aconteça, preciso de vossa ajuda. Preciso de homens que evoluem neste mundo hoje em dia e que, pela fé e relembrança, estão ligados à Terra-mãe, astro de luz, faísca divina. Não estou muito habituado a esta vibração terrena. Não terei conhecimento de tudo, serei muitas vezes um estranho, porém tenham paciência, paz e amor para esta preparação de retorno de um espírito num corpo material. Este é o primeiro empecilho. Sei que me ajudarão neste novo caminho que percorrerei neste mundo. No lugar onde me encontro atualmente, sei que voltarei algumas vezes, e aqui sempre encontrarei minha fonte, minha vida. Minha fonte que às vezes sacia esta sede que atinge os espíritos cansados desta terra. Não pense que estou triste, fale em vosso redor desta coisa extraordinária que é o nascimento do homem na terra, e que eventualmente virão outros que serão prenúncio de uma nova era na terra do espírito. Agradeço por terem me deixado passar e por poder cumprimentar e agradecer aos que hoje me acolhem na minha nova aterrissagem neste planeta Terra. Ele diz: não estou acostumado à vibração da Terra, e isto que venho lhes pedir, mas infelizmente nós não compreendemos esta linguagem um pouco especial daquele que estava por vir. Não preparamos um material espiritual tão útil em certos casos. Assim como no nascimento de Jonathan, as coisas andaram mal para Antonin, que foi para a reanimação no momento em que nasceu. Quando vi inerte, um tanto esverdeado, fiquei muito triste. A mãe também não passava bem. No entanto, teve uma surpresa inacreditável quando a enfermeira lhe disse que o bebê estava sendo levado para a reanimação. Ela o viu estender a mão em sua direção, colocar seu dedinho na mão da mãe e apertá-lo, como diz: não se preocupe. Nos reunimos para rezar por Antonin, e quando cheguei na sala, 40 crianças já estavam orando, sentados em círculos, atentos e silenciosos, dando-se as mãos, olhos fechados. Os menores tinham 4 anos. Na saída,
Éramos apenas nós, a família de Antonini, quando ele se manifestou novamente. Antonini fazia nesta noite 40 dias de existência terrestre. Na manhã seguinte, já tomava sua primeira mamadeira e alguns dias mais tarde foi devolvida à sua mãe. Os médicos perplexos, após vários exames, reconheceram não ter achado nada, sem poder entender a razão destes problemas. Nunca mais Antonini, menino grande, adorável e gentil, ficou doente. A não ser naquelas pequenas viroses infantis. Teria ele tido força para viver, se não tivéssemos somado nossas energias espirituais, das quais ele tanto precisava? Pergunta. É um fato curioso perceber que estas crianças que vêm com uma missão a cumprir, quase sempre, pelo menos os que conhecemos, nascem em um grupo onde pratica-se a oração e a elevação do pensamento. Sua mãe refez-se aos poucos e tudo entrou nos eixos. O sofrimento não é azar, mas sim a consequência de erros de percurso, de educação que nos ajudam a compreender que os outros não são responsáveis pelos nossos aborrecimentos, só nós mesmos. Ao que faz sofrer, o sofrimento sentido em troca será a punição, mas não a punição gratuita. Ela servirá para entender a ação praticada, mas a maldade. Ao que infligir humilhação será humilhado por sua vez. O que dizer daquele que fornece drogas, mata pela sede de dinheiro? Pergunta. Por cada ser destruído, cada família desesperada por sua causa, ele precisará pagar durante numerosas reencarnações de sofrimento e provações e se achará ele mesmo na mesma situação daqueles a quem ele afundou, etc. Buda não disse que somos o resultado daquilo que pensamos e fazemos em nossas vidas anteriores? Pergunta. Jesus disse, não julgueis para não ser julgados. As doenças kármicas são frequentemente detectadas a certos sinais do comportamento repetitivo que o doente vive constantemente. Didier, após a mudança de casa, seus pais eram obrigados a passar em frente a um asilo psiquiátrico para chegar à escola. Desde o primeiro dia, sentiu um grande mal-estar. E, finalmente, para mudar de direção e chegar à escola, teve que fazer um grande desvio. Adolescente, passou por várias crises nervosas, instabilidade. E mesmo adulto, casado e pai de 2 crianças, lhe era impossível manter um emprego seguidamente. O espirituete me explicou que em uma vida anterior ele havia internado um membro da família por interesse próprio, impedindo-o de trabalhar. Ele não consegue se libertar do que fez. O conhecimento, a evolução de papéis importantes dessas situações tão penosas que às vezes degeneram em neuroses. É preciso muita vontade e coragem para se sair bem desta. O Dr. P. Calat nos dá a sua concepção da doença kármica contrária. É uma definição admitida frequentemente. O karma não é simples relatório de causa e efeito, de repercussão mecânica de um fato sobre o outro. Conforme Steiner, para que haja karma, deve haver entre a causa e o efeito algo que escapa de imediato daquele que engendra a causa. Assim sendo, existe uma relação, talvez não intencional e nem desejada pelo próprio ser. Em outras palavras, existe uma relação da lei da necessidade que ultrapassa as intenções imediatas do indivíduo. Ao mesmo tempo, a identidade do indivíduo deve ser preservada e deve permanecer a mesma quando chegar ao efeito. Steiner nos explica que a doença é a múltipla forma de revelação do karma e que, por definição, as causas kármicas de uma doença devem ser procuradas nas causas longínquas e não superficiais. Atualmente, prefere acreditar que uma doença não tem relação a não ser com causas mais imediatas. Aquele que concebe as inúmeras ramificações dos efeitos kármicos remonta dos eventos atuais até eventos muito antigos e adquire convicção de que uma doença não se sente totalmente, realmente, a não ser reconhecendo a causa profunda. Todavia, os pais não poderiam ser responsabilizados por doenças, taras ou imperfeições hereditárias transmitidas aos filhos, mesmo se estes últimos fazem parte integral de seu próprio karma. Ocorre, no entanto, que hoje conservamos formas de vida, tanto na velhice quanto na infância, quando seria mais justificável não mantê-las a qualquer preço. Estas vidas, sem nenhuma finalidade útil, causam muitas dores e sofrimentos, que se a natureza se a deixasse agir, encarregaria de eliminá-las frequentemente. A lei do karma é derrogada quando mantemos com obstinação terapêutica estes corpos que deveriam ser abandonados. Na maioria das vezes, esta preservação é importante, é imposta forçosamente pelos próximos, é imposta forçosamente pelos próximos e não pela pessoa, que frequentemente é
um inválido em estado de inconsciência, uma pessoa idosa cujas reações e aparelho de contato são imperfeitos, ou ainda é um bebê anormal. Estes casos constituem um exemplo claro da neutralização da lei kármica. Estas noções do karma e das doenças kármicas, ao serem particularizadas, nos permitem ver a influência que nossas rezas em grupo podem ter sobre a evolução da doença, deixando bem preciso que se trata de uma contribuição que de maneira alguma substituirá a tratamentos médicos ou cirúrgicos empreendidos, mas outros sim favoráveis de influenciar favoravelmente a ação dos meios, se o karma o permite. É importante efetivamente relembrar, como foi estipulado por Alice Bailey, que o karma sempre foi interpretado tanto individualmente quanto por grupos, em termos de desastre, consequências dolorosas, erros, penalidades e eventos penosos. A natureza humana é tão linda e os esforços realizados são de tão bela qualidade, tão generosos e orientados com tanta felicidade, que a maldade é frequentemente neutralizada pelo bem. É nesta direção que a ação do grupo de reza deve ser compreendida. O grupo colocando em jogo forças suscetíveis de agir como energias curativas, com as quais as terapêuticas pode contar. As crianças que adotamos ou fizemos adotarem foram sempre e muito ajudadas pelo conhecimento da lei do karma. Um jovem casal do nosso grupo, muito querido por mim, como todos os outros, não podia ter filhos. Por um longo período havia cuidado da pequena Mary Marie durante a doença de sua mãe. O dia em que a mãe sarou, foi buscar sua filhinha. Neste dia Daniel nasceu. Eu sabia, por um médico amigo, que uma jovem mamãe ia abandonar seu bebê, mas não podíamos jamais dizer que uma mulher vai deixar a sua criança antes de tê-lo tido em seus braços. Precisávamos esperar. Às escondidas preparei o enxoval sem nada dizer ao jovem casal, com receio de uma decepção. No entanto, o médico era obrigado a vigiar a mãe. Bem antes da época do parto, ela teve de ser hospitalizada, pois havia cometido muitas bobagens na tentativa de livrar-se da criança. Naquele domingo, por volta às 18 horas, nossa casa estava cheia de barulhos, canções, música, todas as crianças presentes, quando um estranho cansaço apoderou-se de mim, obrigando-me a deitar. Alguns minutos mais tarde, Daniel, meu marido, também sentindo um certo cansaço, veio me fazer companhia. Foi então que o meu guia espiritual se fez ouvir. Nos desculpem, somos obrigados de auferir energia com vocês dois para ajudar. Orem, nós rezaremos com você para que a criança chegue a dificuldades. É preciso que as coisas se cumpram. Rezamos com muito fervor e alegria durante meia hora. O telefone tocou, era da clínica, e nos anunciava o nascimento. Um menino, faltava somente fazer as diligências para regularizar a adoção. 2 anos mais tarde, a identidade de Daniel nos foi revelada. Era o guia do próprio pai, foi seu ancestral. Os pais sempre pensam que adotam a criança, quando na realidade ela é que os adota. Um maravilhoso sincronismo que rege as leis do renascimento, já que o mesmo por adoção a criança veio onde devia, e eles compreenderam o apego da criança pelo pai. Estava sempre perto dele, comia de preferência com ele, não o largava um só momento. Aos 6 anos de idade, em um dia que os pais discutiam e não conseguiam entrar no acordo, Daniel, como era de se esperar, tomou o partido do pai e fica quieto, pai. Ela não pode compreender, ela não é da família. Agora que Daniel, já adulto, pôde analisar a situação, disse ter vivido sua adoção com alegria e sem problemas, sentindo-se bem nesta pele, nesta alma, com sua família, sabia que estava onde deveria estar. Um dia foi fazer uma conferência numa grande cidade italiana, quando amigos me perguntaram se eu gostaria de ajudar uma mulher de uns 40 anos, grávida de 3 meses, que queria abortar. O aborto era proibido na Itália, mas já legalizado na França. Poderia eu levá-la à França? Perguntava. Sempre me recusei de ajudar uma mulher que quisesse fazer um aborto, mas preciso admitir que hesitei muito, pois ela vivia bêbada todas as noites. A partir das 17 horas, bebia para esquecer seu estado de decadência, sua miséria, e receava os estragos ocasionados pelo álcool sobre o feto. Depois de ter rezado muito, cheguei à minha decisão. Quaisquer que sejam más circunstâncias, não se deve matar. Tentei discutir isto com ela, lhe propus ficar em nossa casa comigo, onde seria cuidado bem nutrida durante todo o tempo de gestação. Mais tarde lhe procuraríamos trabalho.
Aceitou, não tendo escolha nem vontade de se virar sozinha. Ficou somente durante 6 meses, bem difíceis. Na idade dela, com a personalidade formada, minha tarefa não era fácil. Com a ajuda de um médico especialista no assunto, tentei curá-la do alcoolismo, vagarosamente. Aos poucos, ela reencontrava sua estabilidade, um equilíbrio que há muito não possuía. Desejava que a criança fosse adotada pela nossa família. Parecia estarrecida ao ver que recebíamos a criança condicionalmente. Quando ela entendeu que tínhamos fé e que agimos por idealismo, ela começou a fazer perguntas. A vida toda ela foi explorada e achava maravilhoso se encontrar no seio de uma família tão unida. O parto não foi fácil e ela teve que ficar em casa mais um mês convalescendo. Havia dado à luz a Pia, uma menina adorável. Em seguida trabalhou um certo tempo em Grenoble, mas logo voltou ao seu país, nós nos deixando a menina que não queria sem remorso. E durante muito tempo não deu notícias, nos separamos em lágrimas. Ela não sabia como nos agradecer e nos assegurou que nunca esqueceria a reza das 20, 30 horas que nos ligaria em pensamento. Ela encontrara a fé, quanto a nossa pequena Pia, de gênio dócil e muito generosa, faz a nossa felicidade. Nós sabemos no dia de sua consagração que em sua vida anterior pertencia à família de Daniel e que havia morrido muito jovem de leucemia. Hoje ela goza de perfeita saúde. Há muitas bênçãos divinas nessa história. A criança está tão feliz em viver e a mãe, digamos, a genitora, foi retida ante uma queda fatal. Desde então vive normalmente. Amiga, a amiga que foi o elo de encontro com a mãe, a madrinha de Pia, e meu amigo Roger Mas Navet, o padrinho. Hoje, amiga, pegando a tua mão, meu coração me parece menos pesado. Talvez ela já se infiltrou nesta mensagem. Já explicarei mais adiante. Com meus companheiros, assisti a tua conferência com interesse. Você se expressou com justiça e simplicidade para melhor tocar os corações simples, ignorantes, indecisos ou incrédulos. As tuas palavras foram registradas e apesar de uma aparente inércia, elas farão seu caminho até a porta mais bem fechada. Não se deve considerar o fim de tudo em tudo? Pergunta. Esta mensagem, se você me permite, será meu direito à resposta. A reencarnação não é uma quimera, você diz. É verdade. Ela é uma realidade evidente. Se origina nas raízes da memória humana e mesmo além dela. A meta de todo homem é achar a luz. Os erros, tramas de toda vida, conduzem eles também a esta luz. É assim que corrigimos de vida em vida, por fim transcendendo, eles tornam-se verdade e finalmente luz. É a meta da reencarnação. Eu diria que ela é definitivamente a passagem do tempo para a eternidade. Ela é também um dos meios de aproximação para descobrir lentamente este mundo cuja infinita perfeição dificilmente concebemos. Mundo inexplorado, berço de todas as civilizações conhecidas e desconhecidas, planetárias e interplanetárias. Até hoje, nenhuma mente humana, mesmo sendo a de um sábio, não poderia, sem perder a razão, defrontar-se com este bloco revelador do divino conhecimento. Por conseguinte, é muito difícil que se subtraírem as necessidades urgentes da humanidade e do próprio indivíduo. Há momentos privilegiados, como se inspirados, onde se sente a mão invisível do Criador, que apesar de nós, nos leva a cumprir o derradeiro destino da alma. É o fio da continuidade das vidas individuais e universais, fio condutor sutil, que liga o cosmos inteiro a uma única corrente, a corrente da vida, sem começo nem fim. Se um elo for rompido, deve-se substituí-lo por um outro, novo, mais sólido. Assim é feita a escolha. No mundo, todos os caminhos dos homens são diferentes, mas seja eles retos ou tortuosos, Deus nos segue passo a passo. Se estivermos na dúvida ou se nos perdermos, os guias propostos da luz, que encaminham nossa vida, nos mandam o discreto e revelador sinal para nos mostrar o caminho. Esta é a razão de ser da reencarnação. Uma nova vida não pode ser concebida a não ser na harmonia dos espíritos, dos corações e dos corpos. Com o espírito sereno do fundo do meu ser, vem aos meus lábios estas palavras de esperança. Pelo amor a estas rosas, rainha do grande jardim, pelo amor ao sol que a tudo ilumina, pelo amor dos corações que por fim reencontram, pelo amor ao conhecimento da verdade, pela última vez, amigos, deem-nos as mãos,
Depois de nossa reunião de prece, certo dia em que éramos numerosos, de 250 a 300 pessoas, nos chegou esta mensagem, ouvida por todos e gravada no magnetofone. Todos estão emocionados. Todos estão emocionados. Um bebê estava para chegar. Onde? Como? Pergunta. Muitos casais vêm me ver. Um pequeno espírito volta para nós. Nós o acolheremos. Esperem, lhe digo. Ele ainda não está aqui, mas a palavra final para mim. Mas a palavra final tinha para mim um significado particular. Eu sabia que não poderia dá-lo a ninguém e que ele me era destinado. Nós não aguardamos muito. 10 dias depois, 10 dias ao invés de 9 meses. Eles são muito rápidos lá em cima. Um sábado o médico me explica. Acabo de examinar uma jovem grávida de 8 meses que se encontra em uma situação desastrosa. Ela não quer ficar com a criança e nem entregará a uma instituição. Ela deseja assinar um documento de abandonar em favor de uma mãe sem filhos. Essa jovem tinha sido criada em um lar com inúmeras famílias. Ela está com 25 anos decidida. Nos disse a estrangular o bebê se ela deixássemos ir para o lar de alguma instituição. Sem família, sem dinheiro, sem situação, ela não queria assumi-lo. Decidimos ficar com este enviado do céu e que se havia manifestado antes de nascer. O Espírito Et me disse, preste atenção aos olhos do bebê na hora em que ele nascer. Nasceu uma pequena e linda Laurence na sala de parto. A partir de repente exclamou, doutor, veja os olhos do bebê. Laurence, olhos grandes e bem abertos, olhos de adulto. Fitava alternadamente o médico, a sala e eu. O médico surpreso virou-se para mim. Maguie, eis algo que vai assombrar meus dias e minhas noites. É preciso me explicar. Laurence é uma aluna brilhante, muito autoritária, e se for o caso, briga como um moleque. Ela faz parte da tribo dos meus netos. De natureza um pouco selvagem, ela não é muito carinhosa, mas posso lhe assegurar que nos damos muito bem. Na consagração soubemos a identidade de Laurence. Em sua vida anterior ela fora oficial do exército, e isto, creio, explica seu caráter. Era tentador para ela retornar rapidamente entre os homens para progredir mais rápido. É impossível definir de forma precisa o tempo passado no além entre duas encarnações. Muitos fatores intervêm. Conhecemos seres reencarnados alguns anos após terem partido. Mas Laurence, minha amiga Sara e outros, séculos e séculos mais tarde, como Antonini, outros jamais reencarnam. Seu tempo na Terra tem terminado. Se volta novamente, são faróis, apóstolos que arrastam em seus sulcos multidões, neste caso o veículo humano. Cuidadosamente escolhido, deve ser preparado. Frequentemente uma chegada semelhante pode trazer uma mudança extraordinária na personalidade da mãe ou dos pais. Não existe regra precisa que concerne a aterrissagem. Alguns seres entram bem antes em contato com o meio em que nascerão. Se impregnam ou influenciam, como creio foi o caso de Antonino ou Jonathan. Essas crianças precisam de um ambiente forte, de forte espiritualidade. Jonathan, Nenê, um pouco como Caroline, levantava as mãos de maneira que poderia dizer que orientava suas antenas para o céu. Outros se juntam ao corpo no momento do parto. E outros, mais tarde, talvez, quando a emanação psíquica do ser mantém um bebê com vida. Sétima parte, o grupo. O grupo chama-se APES, Associação para Pesquisa e Estudo sobre a Sobrevivência. Em nossa sociedade temos de etiquetar tudo, relatar, classificar e numerar. Inicialmente nada deixa supor a importância do nosso movimento atual e tampouco a sua evolução. A primeira disciplina que nosso guia bem-amado Mami nos ensinou foi a oração e sua importância na nossa vida cotidiana. Começamos
A3. Daniel, eu e Ivete, minha fiel amiga e presente desde o início. 3. Para nos reunirmos todas as noites na mesma hora. Em seguida ficamos 5. Duas amigas tendo se juntado a nós. E as crianças tão logo compreenderam o quão importante era a oração para elas. A recomendação do Espírito Mami era orar silenciosamente, sempre na mesma hora e no mesmo lugar. À medida que mais membros aumentavam, o nosso grupo fazia de tudo para despertar o interesse dos nossos amigos do invisível que vinham do margem, do além para nós se juntarem. Da outra margem, do além para a nós se juntarem. Quando ficamos 20, 30, o Espírito Mami pediu para escolhermos um chefe do grupo astral e um protetor que poderia nos ajudar. Escolhemos o Santo Padre Dares. Estávamos fazendo a aprendizagem do silêncio, da humildade, do poder, da fé e da caridade. O Padre Dares, humilde entre os humildes, era um médium extraordinário. Eu sou, pela minha mãe, de muitas histórias fabulosas que ele tinha ouvido de seu tio, o Padre de Forvier. Ele não era nem amado nem compreendido pelo clero da época. Chamavam o louco. Encomendava com sua batina surrada os seus sapatos deformados e cobertos. Incomodava com sua batina surrada e seus sapatos deformados e cobertos de lama. Em todas as obras escritas sobre ele, lia-se que o Padre Dares tinha sido visto fazendo a missa em posição de levitação, 50 centímetros do chão. Tendo assim uma clara visão da audiência, os fiéis colocavam-se em fila para a confissão. Um dia ele saiu do confessionário e fez uma pobre mulher. Um dia ele saiu do confessionário e fez uma pobre mulher que estava bem na fila da frente, bem no fim da fila, vir para a frente e lhe dizer: venha logo, senhora, você tem muitos filhos e um deles doente pede por você, não perca tempo. Em sua paróquia aconteciam muitos fenômenos, ainda mais quando alguém era convertido. Ele chamava isso de uma grande pesca. Aí o diabo, furioso por ver a presa escapando, desencadeava terríveis represálias, ao ponto de um dia chegar a incendiar a sua cama. Curvava os paralíticos, colocando suas mãos em cima deles. Curava os paralíticos, colocando suas mãos em cima deles. Muito humilde para pensar que tinha recebido uma dádiva de Deus, ele atribuía todos os milagres a Santa Filomena, sua santa preferida. A minha história preferida é aquela da Legião de Honra. No fim de sua vida, milhares de peregrinos afluíram as curas eram tantas que ninguém podia negar que o padre era um santo. Foi decidido condecorar o padre com a Legião de Honra, e para esta ocasião foi organizado em Lyon um banquete sob a presidência do bispo. O Padre Dares chegou atrasado e, como sempre, vestido como um pobre. Todos estavam com fome. Chegou o primeiro prato. Não, obrigado, disse ele. Veio o segundo, a mesma coisa, e assim por diante. Logo houve um profundo silêncio de acanhamento. O santo homem nada comia. Retirou do bolso de sua batina um pacote de 12 batatas cozidas na água e as comeu sob um silêncio total. Levantou-se e disse a todos os padres e outros ali presentes: se vocês, senhores, tivessem feito como eu, todos os pobres de Lyon teriam almoçado hoje. E ele partiu sem esperar pela condecoração que não queria. As historinhas de berço de minha mãe eram sobre o Santo Padre, e estas representavam para mim exatamente aquilo que meu guia espiritual pedia de mim: a fé, a oração, a cura dos doentes, a cura das almas e dos corpos, tudo isso na maior simplicidade. Além disso, seus dons mediúnicos nos faziam melhor compreender e aceitar os nossos. Assim, o bom e santo Padre Dares, J.M. Vianney, tornou-se nosso guia espiritual. Nossa alegria foi muito grande quando ele aceitou este patrocínio. Que a paz esteja convosco, nos disse. Aceito esta tarefa, que será fácil para mim, e lhes mostrarei o caminho. Nunca esqueçam que a ignorância é a causa dos grandes males. Fazem pouco dos mandamentos de Deus, as pessoas cobrem os rostos e é o caos. Agradeçam a Deus por ter colocado ao vosso alcance este maná celestial, um poder cuja enormidade vocês ainda não conseguem medir. É na união e na oração que vocês encontrarão elementos de sabedoria que abrirão algumas portas do paraíso.
A partir daquele dia, vamos regularmente, a cada ano, em peregrinação a Ars, para visitar nosso grande querido patrono. A segunda coisa pedida foi me achar um emblema. O Espírito humano me explicou que no universo os iniciados espiritualmente se conheciam pelos seus emblemas, que não mudavam suas trajetórias evolutivas, enquanto os nomes eram transitórios e mudavam com as diferentes vidas. Um emblema espiritual não é uma escolha à toa, é uma escolha de consequências graves. Como eu poderia explicar? Pergunta. Seria como um presságio ocasionado coisas boas e ruins. Este emblema deve corresponder exatamente a nós mesmos, a nossa personalidade, aos nossos trabalhos, às nossas vibrações e nossos três corpos, físico, etéreo e espiritual. Deve ser aceito por toda a equipe astral, os guias, os médicos e todos aqueles que nos rodeiam e ajudam no além. Este emblema deve ser limpo, sem servir para fins vergonhosos, duvidosos ou desonestos, que seja aceito pelos outros emblemas habitando a terra e que ninguém outro o use. Depois de termos discutido muito, rezado muito, Daniel e eu escolhemos a abelha. Tentamos pedir conselho, mas nunca nos responderam. Nossa escolha deveria ser nossa mesmo, vir de nosso próprio interior, sem sofrer nenhuma influência. Quando o Espírito humano soube que tínhamos escolhido a abelha, ela nos perguntou a razão. Nossa casa sempre cheia e ativa representava uma colmeia. A abelha produz o mel, a geleia real, o pólen que alimenta e cura, e podia representar de maneira esotérica o magnetismo, assim como os cuidados tidos com os doentes. O grupo acrescento tornava-se união homogênea do enxame e nós pensamos que um dia um enxame iria se desprender para introduzir-se em outro lugar. A abelha trabalhadora incansável representava os trabalhos espirituais que esperávamos executar. O Espírito humano nos diz: não sei se a abelha será aceita, ela foi um emblema de Napoleão, porém não é mais usado. Esperem pela resposta. Não sou eu que a tenho. Passaram-se meses, estávamos tão ocupados com os nossos afazeres que até tínhamos esquecido um pouco do assunto, quando uma manhã, 2 dias antes, havíamos mudado de Corenque para nossa nova e grande casa em Iemes. Era inverno, com a neve e camadas de gelo, fazia frio de rachar, todas as portas e janelas estavam bem fechadas. Às 8 horas da manhã, Daniel me trouxe um café quente no quarto, quando repentinamente ouvimos um zumbido bem forte, bem perto. Vimos uma grande abelha, sim, uma abelha, em uma casa nova, em pleno inverno, voando ao redor da nossa lâmpada de cabeceira. Surpresos, pousando nossas xícaras na mesa, seguindo-a com nossos olhos durante alguns minutos, quando repentinamente ela desapareceu, tal como tinha aparecido. Eis nós dois ficando de quatro à procurar nossa abelha. Ela realmente tinha desaparecido, mesmo com todas as portas fechadas e janelas. O Espírito humano me esclareceu: vocês não compreenderam, era a resposta. A abelha foi aceita e foi materializada para vocês. Você, Magui, vai usá-la e ela será seu amuleto. Compreendemos que a abelha foi aceita desde aquele dia, sempre a usei. Assim foram implantadas as bases sólidas do grupo. Estávamos construindo sobre rocha. Por conseguinte, o grupo é um centro de cuidados espirituais, um lugar de oração onde cada um pode viver melhor e entender sua religião, se a tiver, ou participar e evoluir, se não a tiver. Para nós é um lugar embebido de forças onde criamos, por meio de nossos pensamentos, nosso poder, nossa vontade, nossa fé, o raio de luz que cura as almas e frequentemente os corpos. É um lugar de fusão com as forças divinas. Os médicos do céu permitiram que nos serviçam de alguns parcelas desta consciência cósmica para as redistribuir. Talvez isso seja o pilar da futura religião universal, aquela onde todos os homens que acreditam em Deus se darão as mãos ao invés de se combaterem, mas não é só isso. Para nós todos, o grupo é a grande família que nos leva à grande fé fundamental do amor. Amar por amar.
tentar quebrar as correntes da rotina, do cotidiano, do egoísmo, da tranquilidade. A maior parte dos homens usam viseiras para não ver nem ouvir os apelos de socorro que perturbam, porém nós sabemos que não somos santos, somos filhos de Deus e por isso devemos combater pela justiça, pela liberdade, contra o racismo, pelo amor. O verdadeiro amor que é vivido não com discurso, mas com atos. Estendemos as mãos se um de nós estiver sofrendo, os outros então estão ali presentes. Damos as mãos na alegria. Se algum jovem se casar, os outros estão ali para cantar e dançar. A cada nascimento, uma menina, uma cor de rosa ou azul é pendurada na porta de saída e cada um deposita seu donativo. Organizamos dias de amizade. De um deles nasceu o Dia da Amizade Internacional. Frequentemente visitamos a Caverna de Luri, seja por afinidade ou por bairros. Pequenos grupos reúnem-se para desfrutar o evento. Dentro de nossa sociedade tão atormentada, tão dura, tão indiferente, é bom ter amigos ao nosso lado. Esperamos viver na alegria, já que somos ou seremos libertados do medo da morte. Muitas vezes, durante uma reunião, gente estranha ao grupo me tem dito: é muito curioso, mas todos os meus amigos têm uma espécie de chama no olhar. Claro que nós encontramos as provações que devemos encontrar, porém a partir do momento em que o conhecimento penetra em nós mesmos, nós as aceitamos melhor. Um peso compartilhado torna-se mais leve. A meta real do nosso grupo deve ser o socorro que temos que prestar ao nosso próximo, o amor que lhe dedicamos, o exemplo de nossa vida. Nós também temos uma caixinha de pronto-socorro em caso de necessidade de uma coleta organizada. Considerando que somos muitos, a ajuda é imediata. Não foi proibido falar de nosso trabalho durante 25 anos. Cada um fez seu voto de silêncio com suas sabedorias. Nossos amigos do Invisíveis queriam nos ver fortes e sólidos como rocha, e hoje nós podemos jogar os resultados desses 25 anos. Muitas vezes os doentes, acompanhados pelos seus próximos, vêm para ficar conosco durante o período de cura e depois partem. O que nós lhe oferecemos é gratuito. Eles nada nos devem e quase sempre permanecemos amigos. É raro ver pessoas comprometidas com o grupo saírem dele. Mas acontece quando há outros compromissos que às vezes lhe convém mais. E outras vezes isso acontecia porque eles não conseguiam nos compreender ou porque nós não tínhamos interesse em seus estados sociais, sentindo-se vexados em sua vaidade. Aqui todos são iguais. Não temos mais consideração pelo professor do que pelo aluno. O verdadeiro valor não está na classe ou no título, mas no dom em si. Nossa liberdade é a nossa maior riqueza. Somos livres em pensamentos, ações, escolha de vida, religião, nossa ideologia. Somos nossos próprios juízes. Sempre devemos preservar o nosso livre-arbítrio. O único mestre a quem devemos prestar contas é aquele que alguns chamam de o grande arquiteto, ou outros chamam Deus, ou a grande lei cósmica. A partir do momento em que compreendemos que colhemos o que semeamos, sabemos que em algum lugar nenhum do mundo há coisa mais limpa que o amor, uma via de evolução mais rápida que o caminho do amor. As pessoas do grupo, como todo ser humano, têm seus defeitos e suas qualidades, seus conflitos internos, seus progressos, seus recursos, suas experiências, suas alegrias. Nossa associação é uma mini sociedade onde todos estão ligados pela fraternidade, onde sempre se encontra uma mão estendida em auxílio, onde os corações batem em uníssono e animados por uma fé sincera, cada um escuta o outro. Monique fazia parte do grupo há uns 12 anos e morava em uma pequena cidade mineira quando seu marido, 40 anos, passou acidentalmente por cima de uma menina e foi estraçalhado. Todo um grupo partiu para estar ao lado dela e de seus filhos, jogando-se em seus braços. Suas primeiras palavras não foram de lágrimas ou lamentações, mas um assombroso ato de fé. Ô Magui, você acredita que tenha aceito? Perguntou. Vamos rezar para que ele aceite. É tão brutal e ele é tão jovem.
Mais tarde ele soube que ele tinha aceito e que os esperava maravilhosa corrente de amor, ligando nossos dois mundos, o visível e o invisível, aqueles que se amam. Alguns dizem que tudo está escrito, eu não acho. O livre-arbítrio lhe permite sempre de fazer oscilar seu destino. Para que serviriam os esforços do trabalho à vontade se tudo estivesse escrito? De antemão pergunta. Um dia de excursão, em que fomos visitar o nosso padre, o bom padre Dars, chefe espiritual do grupo, os jovens, para se divertirem, fizeram uma corrida de carros. Na reunião seguinte, o que eles ouviram? Vocês devem respeitar vossas vidas, tanto quanto a dos outros. Em corridas semelhantes acontecem acidentes imprevistos que não podem ser evitados, e se vossa responsabilidade está comprometida, vocês terão que pagar. Que lição! Durante o trajeto, recebemos também um apoio moral do Padre Biondi, a quem quero prestar aqui minha homenagem. Padre católico do Bispado de Paris, batalhando com muita coragem há alguns anos. Um dia um amigo parisiense me telefonou dizendo: vocês estão de passagem em Paris, devem assistir a uma conferência que um padre, que me parece compartilhar de vossas ideias. Padre Biondi começou a conferência assim: se vocês perderem um ente querido e se vocês não tiverem contato com ele, é porque vocês não têm fé. Vocês o encontrarão dentro e pela oração. Fiquei boquiaberta, pedi ao Padre Biondi para vir a Grenoble e dar uma conferência sobre a mediunidade. Para ele, os médios não eram servidores de Satã. Como ele mesmo era médio, tinha estudado e compreendido a mediunidade. Ele veio, examinou nosso trabalho, nossas mensagens, ficou persuadido de nossa sinceridade. Falamos tanto durante aquela semana que acabei perdendo a voz. Padre Biondi é um eminente egiptólogo. Fizemos juntos uma viagem ao Egito, uma tarde em Assuã, em frente à ilha de Elefantine, onde foi erigida a mais velha sinagoga já conhecida. Ele nos pediu para participar de uma noite de prece. Ele explicou aos atônitos presentes as faculdades de Daniel e recebemos uma mensagem emocionante. Todo o grupo de turistas enganchou-se a nós para nos reencontrarmos mais uma vez. Organizamos um weekend em Grenoble, de onde veio a maior parte dos participantes. Os elos tornaram-se bem sólidos. Um casal de suíços que participava da excursão hoje dirige o grupo de orações de Genebra. Padre Biondi é pioneiro da religião universal, fiel às teorias de Teilhard de Chardin, a titular de uma cadeira na Universidade Popular de Paris. Não é sempre compreendido ou seguido, porém um dia as pessoas descobrirão tudo o que ele tem feito pela religião universal. 30 anos mais tarde, nosso grupo contava com aproximadamente 400 membros, com as crianças se dispersou por muitas cidades da França, Suíça e Itália. Na realidade, o que é este grupo? Pergunta. Um grupo de pessoas de boa vontade que desejam, não importa o ambiente, religião, ideias políticas ou ideologias, fazer algo de concreto pelos outros. Não somos uma seita nem uma religião, simplesmente temos um ideal em comum: ajudar aquele que sofre, ajudarmos uns aos outros. Aqui encontra-se católicos, protestantes, judeus, muçulmanos, franco-maçons, mormons, budistas, etc. Até pessoas sem religião. Posteava-se operários, estudantes, funcionários, professores, médicos, enfermeiros, magistrados, pedreiros, encanadores, instrutores, psicoterapeutas. Meus primeiros companheiros estão sempre ali. Eles trouxeram as esposas, os maridos, seus filhos, os filhos dos filhos, cabeças morenas ou loiras misturadas com cabeças brancas. Todas as tendências políticas são representadas em nosso grupo, à direita, à esquerda, etc. Porém, nós aprendemos a tolerância. Para entrar em nosso grupo existe principalmente um compromisso espiritual, qualquer que seja a idade, o nível social. Devemos ser capazes de fazer o sacrifício de nossa presença regular 2 vezes por mês em uma união de pensamento, oração total. Deixamos na porta nossa personalidade, nossas preocupações, para podermos estar ligados na mesma onda. É preciso criar harmonia, a perfeita osmose, de maneira que reunimos sejam
Para que o raio de luz permita aos nossos médicos do espaço serviço desta oração, força, operar a transmutação necessária para que ela possa cair como um maná celeste sobre aquele que sofre, que precisa ser aliviado. Durante esses momentos de comunhão, todos parados, atentos, mãos dadas, em uma corrente de amor no absoluto silêncio, os magnetizadores do grupo, com os gestos milenários dos curandeiros, colocam suas mãos sobre os doentes. Naquele momento, os magnetizadores são emissores e receptores. A fraternidade que une todos os participantes aumenta o poder desta comunhão mística, e isto faz por alguns instantes, somente alguns instantes, a nossa consciência humana tornar-se uma consciência divina. Muitas vezes me perguntam como se desenrola esta reunião, quais são as rezas que dissemos. Não há orações decoradas, já que as religiões são diferentes. Existem na Terra bastante orações, religiões que dividem os homens em lugar de os unirem. Nossa presença em si é uma oração. Aqueles que moram a 50 km no pior inverno, com a neve cobrindo tudo, estradas péssimas, estão lá. Não é isso uma oração? Pergunta. O médico que trabalha o dia todo esgotado, mas que está lá, não seria uma oração? Pergunta. Os jovens que foram convidados para ir dançar estão lá, mas isso não é uma oração? Pergunta. Quando temos um feriado prolongado de 3 a 4 dias, acontece nesse período uma reunião de prece. Raramente há ausentes. Cada um prefere deixar de sair e quer estar aliado lado do enfermo, do moribundo. Não é isso mais a mais linda das orações? Pergunta. Na realidade, há dois grupos, o pequeno parecido com o jardim maternal, onde os recém-chegados frequentemente escutam a voz dos guias, onde são explicados nosso trabalho e onde se aprende a meditação. O silêncio e grupo grande, onde recebemos os doentes. Passar pelo grupo pequeno leve de 2 a 3 anos. É ali que nossos guias deixam filtrar com toda simplicidade seus mistérios, aprendendo a amar, dar e viver melhor a mensagem divina. É um período de iniciação, de instrução. Em nosso grupo grande, as pessoas se encontram com alegria. Uma música de meditação gravada, tocada para estabelecer o silêncio, principalmente o silêncio interno, que permite a cada um eliminar as próprias preocupações e assim poder entrar em contato com todos. Em seguida, a meditação silenciosa para despertar nossos pensamentos. E o médico do grupo faz uma leitura para preparar o doente para aquilo que ele vai receber. Enfim, a corrente de orações em todos se dão as mãos, enquanto os curandeiros oficiam em silêncio total. Muitos dos médicos do grupo receberam o dom do magnetismo e podem cuidar dos doentes espiritualmente. A concentração é tão forte que um dia um doente, sentado em um tamborete de madeira, pulou berrando dizendo que tinha recebido um choque elétrico. Pensou que o tamborete fosse eletrificado. Muitos doentes sentiram picadas e rajados de calor elétrico. Uma reunião tem quase 3 quartos a 1 hora de duração e não mais. Nossos médicos do céu preferem uma concentração muito maior e uma intensidade total a discursos que nunca terminam. Assim nós cuidamos de 5 a 7 doentes por noite. Eis aqui um exemplo da leitura feita por um médico antes do tratamento. Naquele dia estava ali um doente em fase final. Em uma linda manhã de primavera, estando atrasado, eu estava dirigindo um pouco rápido em uma pequena estrada montanhosa, indo ao meu trabalho. Além das preocupações diárias, tinha marcado o encontro ao qual eu estava para chegar atrasado. Um passarinho bateu em meu para-brisa. Desci um pouco preocupado com esta bolinha de plumas que parecia somente um pouco atordoada. Estendi as minhas mãos, o passarinho bateu fracamente as asas, tentando voar, mas tudo em vão. Depois ele desistiu. Fechou as asas e assumiu uma serenidade toda particular. Ligado a tudo que é vivo, eu logo reconheci a significação desta serenidade. Peguei o passarinho em minhas mãos, onde ele ficou sem medo, imóvel, olhando, olhos bem abertos, sem sombra de censura. Coloquei-o suavemente sobre a grama, sentando-me ao seu lado. Aquele que quer progredir no caminho espiritual deve, antes de mais nada, saber não prejudicar. Prejudicar não era a minha intenção. Raramente é a nossa intenção, e portanto dizem que nossos sofrimentos têm origem em nossas imperfeições. Às vezes chamam isso de karma.
A verdade é que nossa imperfeição leva consigo uma certa forma de sofrimento, da qual somos raramente conscientes. O sol acabava de raiar por cima da montanha, a bruma ainda cobriu o vale, alguns barulhos distantes sinalavam a vida dos homens. Ficamos juntos durante um longo momento. Havia um ar de calma, de perdão, de paz. Agradeci profundamente este pequeno pássaro cujo olho estava ainda estava aberto, embora sua consciência tinha se juntado a esta paisagem, comovendo-me com sua sabedoria e compreensão na hora chegada dos ciclos da noite e do dia e da noite, da morte e do nascimento. Além do cotidiano, existe uma realidade sublime que nossas preocupações, desejos e receios nos impedem de ver. À medida que o sol subia acima da montanha, havia uma paz além das palavras, uma paz além do tempo. À tarde, um guia espiritual veio e disse: aquele que para na beira da estrada sabe, aquele que segue no caminho ainda não sabe, aquele que sabe conhece a vida, aquele que sabe acredita na vida, aquele que acredita na vida sabe da vida. O sinal da vida está naquele instante, no instante em que a pessoa para esperar a vida. Se queremos que a vida continue fluindo em nossas mãos, como nos tempos de outrora, quando a mão estendida no espaço apanhava a vida, é ali que devemos aprender esses instantes de respiração celeste. O que é verdade para um é acessível a todos, não é? Perguntou. Um dia o Espírito Ed explicou que assim em nossos pensamentos e orações elevam-se até a concentração total. Os guias espirituais e os médicos do céu vêm rezar conosco. Há duas assembleias, uma na terra bem visível para todos nós e outra invisível. Um imenso raio de luz feito de vibrações sobe, e os médicos do céu, como guias espirituais que são, vêm acompanhados por almas sofridas ou ignorantes, para se juntar a esta força de cura que lhes é oferecida. É um pouco, disse Ed, como se entrando em um hospital de inválidos, os doentes levantassem e andassem. Existe no astral almas projetadas rapidamente sem preparação, como por exemplo as mortes violentas, guerras, acidentes, etc. Perdidos, errantes que não sabem onde estão, que ouvem a voz humana, mas cujas vibrações fracas não lhe permitem contatar seus guias. Rápidos, eles podem reencontrar a serenidade com o remédio, a oração. Eu acho isto um ato de fraternidade quando todos os que acreditam o fazem pelos que estão indo embora. Às vezes acontece que enquanto estão cuidando de uma pessoa, ela serve como testemunha para um parente ou um amigo doente, ausente. Isto pode ser feito somente para membros do grupo ou para doentes dos quais já temos cuidado diretamente. Em cada reunião é lida uma lista de doentes pelos quais oramos. Às vezes recebemos alguma mensagem que recompensa nossos esforços e partimos com um sol dentro de nossos corações, impregnados pela fé que nos permite viver. Frequentemente as mensagens do invisíveis estão sujeitas à caução, e muitos dogmas afirmam que elas nada fazem para a fé. É um grande erro, são as provas vivas da vida após a morte. Os homens são livres de acreditar nas mensagens ou de contestá-las, porém, analisando as mensagens, cada um compreende melhor sua religião. Se a pratica e vive com esperança no coração, aceitando melhor as eventualidades da vida. Se não é praticante, para uns isto leva a uma inteligência espiritual, para outros a uma questão, e para terceiros um exege. Luz sempre triunfa sobre as trevas. A oração, o silêncio interno e a meditação são a nossa alimentação diária. Eles são o facho da abóbada de todas as religiões, de todas as filosofias. Jacques e Marianne, católicos praticantes, queriam ingressar no grupo, mas Jacques tinha medo de que se tratasse de uma espécie de seita. Uma noite ele me convidou para jantar a fim de discutir. Na verdade, ele queria me observar e ver se eu não me considerava um guru. Passamos uma noite muito agradável e alegre, e depois que partimos, Jacques disse à sua esposa: gostaria de entrar no grupo. Magui não se considera nenhuma Joana d'Arc. Ela é normal. Tomou o vinho, comeu carne, jogou e não julgou os outros.
São com certeza pequenos detalhes sem importância, mas fazem a nossa vida. Ensinar as crianças sobre o plano filosófico e espiritual, dando a esses termos um sentido universal, faz parte das atividades e deveres do nosso grupo. Os pais recebem no atacado, se posso assim dizer, um ensinamento e faz as crianças aproveitarem. Desta vez, enquanto as crianças são reunidas para um lanche, uma festa ou um passeio, discutimos com eles livremente sobre as religiões na Terra, sem exigir deles qualquer compromisso que seja. As crianças do grupo assistem às reuniões a partir do momento em que os pais o permitem, e assim eles adquirem rápido e abertamente uma maturidade, uma filosofia. Chegamos a ponto de lhes pedir para fazer perguntas por escrito, conforme as idades. Mostrei a um amigo psiquiatra as perguntas feitas por crianças entre 8 e 12 anos. Ele não quis acreditar que vinham de crianças desta idade. Ensinamos às crianças pequenas o respeito pelos outros, o amor pela natureza, a necessidade da árvore. Como exemplo da vida, o ciclo das folhas que brotam e crescem, caem, semeiam a terra e fertilizam a árvore para que elas sejam mais bonitas no ano seguinte. O ciclo da primavera, verão, outono, inverno e toda a renovação. Na criança nós respeitamos o adulto. A oração das crianças tão pura e sem intenções secundárias é um maná espiritual, é uma riqueza. Às vezes me dizem, mas vocês não condicionam as crianças? Perguntam. Não estariam vocês atingindo sua liberdade de pensar? Pergunta. E eu respondo. Quando uma criança nasce, você lhe dá uma chupeta, você a alimenta porque ela não pode fazê-lo sozinha. Você cuida de seu corpo para que ela seja sã e bonita. E seu espírito? Pergunta. Seria condicionar o espírito que você, se você lhe ensina a tolerância, a responsabilidade de seus atos para criar um ente forte capaz de enfrentar os problemas da vida? Pergunta. Há muitos anos que nós colhemos os frutos que semeamos, e por intermédio das crianças que vimos crescer. As crianças do grupo tornam-se adultos que combatem o racismo. Em mais de 30 anos nunca tivemos um delinquente ou um drogado. Nenhum deles entrou em alguma seita. Pode ser que ali esteja o grande perigo para as crianças que são criadas sem fé nem lei. Quando um dia eles sentem um apelo espiritual forte e encontram o caminho, uma seita, elas estão maduras para caírem. Os pais que nunca serviram de exemplo nada podem fazer por elas. As seitas constituem um perigo terrível para os jovens frágeis. Muitos adolescentes se perdem de corpo e alma. O melhor amigo de um dos meus filhos, um rapaz brilhante e inteligente, desapareceu no dia seguinte à sua maioridade. Ele tinha encontrado os emissários de Deus. Infelizmente, meu filho me avisou tarde demais para eu poder alertar os pais. Ele partiu e nunca mais foi visto. Eu acho que para os pais perder assim seu filho deve ser mais cruel do que vê-lo morrer. A segunda cilada é a droga. Conversei longamente com adolescentes drogados, cujo único desejo na primeira vez era ter uma experiência espiritual. Queriam sim, queriam não. Queria sim, queria não. Um espírito é como um terreno. Se você não cuidar dele, as ervas daninhas crescem muito rápido. O pequeno David acaba de perder o seu avô e se espanta vendo seus pais chorarem. Por que vocês estão tristes? Meu Pepe está feliz em sua luz. Nossas crianças não ficam apavoradas pela morte. Não seria isso uma força para eles? Pergunta. Um dia uma amiga explicava aos pequenos que Deus não era humano, mas uma espécie de espírito. Ela tentou ajudá-los. Ele não tem pernas como nós, não tem braço, é um. As crianças gritaram em coro. É um estropiado, mas a pequena Cecília de 4 anos acrescentou. É um estômago, ele gosta de comer. Para as crianças, a melhor escola espiritual é a da natureza, que exerce um poder maravilhoso sobre eles. O grupo não traz somente uma ajuda moral, mas frequentemente assegura uma ajuda financeira. Se um de nós estiver em dificuldades, os outros estão ali para ajudar. Muitas vezes fomos alertados pelo espírito Et. Imediatamente, anonimamente, uma coleta é organizada. Se temos benefícios, esvaziamos a caixa e financiamos certas obras em outras associações. Assim prestamos auxílio à irmã Teresa da Índia, irmã Emanuele de Cairo. E o ano passado viajamos nós mesmos para ajudar uma missão francesa, visitando as favelas de Lisboa, no Portugal.
Irmã Denise Bernard, francesa, vive nas favelas há muitos anos. Depois de organizar uma creche para proteger os bebês dos ratos e da grande pobreza, ela sonhava em ter uma residência para os velhos paralisados, abandonados, cegos. Nunca esqueci a emoção e as lágrimas desta santa mulher perante a oferenda que lhe trazia um nome, em nome do grupo que permitia parcialmente realizar seu sonho. Hoje eu estou feliz por ter recebido o convite do Centro Paroquial de São Vicente, que inaugura os trabalhos dia 25 de junho de 1986. A fraternidade não é nada mais do que compartilhar com seus amigos, seus irmãos, com aqueles que mais favorecidos salvaram muitas vidas humanas graças ao nosso pequeno sacrifício. Seja na Índia, Egito ou Portugal, sempre levamos pessoalmente aos interessados nosso bolo, sem jamais passar por intermediários. É mais seguro. Todo passo do homem em direção à luz frágil. Nenhuma experiência enriquecedora é definitiva. A luta é incessante. O ser humano não vê o progresso a não ser no avanço. O progresso pode também estar na regressão, seguido por um novo avanço, um novo impulso. Quem entre nós não tem caído? Pergunta. Quem entre nós pode se vangloriar de nunca ceder à tentação? Pergunta. Quem entre nós pode se permitir de julgar seu vizinho, seu amigo, seu irmão? Pergunta. Às vezes sou censurada pela nossa associação por não tomar partido de um ou de outro em caso de divergência. Somos muitos. Constituímos uma mini sociedade com as tristezas e alegrias. Continuo dizendo que não sou nenhum mestre espiritual, nem guru. O que conta é o ato generoso. Há séculos que tantas religiões são pregadas por tantos moralistas, que todos nós já deveríamos ter sido santificados. Infelizmente estamos bem longe disso. Basta termos eventos dramáticos para vermos o homem transformar-se em uma besta. Um dia um casal do meu ciclo, católicos praticantes, veio me ver, muito melosos. Perguntaram se uma determinada pessoa que tinha participado de nossa última reunião seria aceita como membro do grupo. Muito surpreso, perguntei a razão dessa indagação e responderam assim: somos cristãos e se esta personagem homem adúltero entrar no grupo, seremos forçados a sair mesmo. Que tristeza, ainda mais que eles tiveram em sua família uma pessoa gravemente doente e tinham recebido muito através de sua cura total. Aqueles que pensam ser fortes têm seus dias de fragilidade. Não há vergonha em admitir sua fraqueza. O que se é de desprezar o outro e pensar que se é superior a ele. No início da nossa associação éramos 30. Um engenheiro e um sinesterapeuta vieram me pedir para purificar este grupo nascente. Estamos cheios de simplórios, precisamos de pessoas mais intelectualizadas. Lhes pedi para partir e formar o próprio grupo. Disse-lhe que preferi ficar para rezar com os meus simplórios. Devemos saber que nunca fazemos o suficiente. Desde a minha iniciação, quando o espírito humano perguntava se eu estava contente com a minha atividade diária, eu respondia afirmativo. Ela dizia: no entanto, você não subiu para ver aquela pequena velha que queria te ver. O que você fez pelos outros acabou sendo anulado. Frequentemente o espírito ético dizia: você está cansada? Pergunta. Não tem importância, mas vale uma vida curta e cheia do que longa e vazia. Gostaria de terminar este capítulo dando depoimento de um casal ligado ao nosso grupo, que nos contou de maneira simples e sincera sua aventura. Há aproximadamente 8 anos que pertencemos ao grupo de prece de Grenoble. De qualquer jeito, é difícil dizer com precisão quando tudo isso começou, como se o tempo fosse menos importante para nós. Após uma série de mudanças causadas pela minha profissão, estabelecemos-nos em Grenoble em 1971. Nós, os pais, na época com idade de 35 anos, nossos 3 filhos éramos acompanhados pela avó. Alguns anos antes, minha esposa tinha perdido seu pai. Foi por intermédio de nossa filha caçula que tivemos os primeiros contatos com o grupo. Ela entrou toda desamparada no jardim maternal e ficou sob a atenta proteção de um pequeno menino. As mães simpatizaram mutuamente, passando dos lanches infantis para uma frequência mais regular. Os pais tornaram-se nossos amigos. Nossas conversações com os Gartier giravam muitas vezes em torno dos problemas médicos. A senhora Gartier estava passando por uma grave crise e se fez tratar pela Magui. Foi assim que ouvimos falar deles pela primeira vez.
Ambos eram católicos, embora pouco praticantes. Minha esposa foi cativada antes de mim. Suas múltiplas perguntas fizeram com que sua amiga lhe apresentasse em sua casa outras mulheres que pertenciam ao grupo de prece. Através dos seus depoimentos e calor, ela descobriu uma força espiritual, a qual ela aderiu progressivamente, de maneira natural. Aí ela voltou a ter a fé reavivada e bem mais profunda. Quanto a mim, fiquei no começo a certa distância, talvez por causa de minha formação científica de engenheiro, achando-me em um quadro superior da informática. Supostamente, eu deveria ser mais prudente para ver com mais ceticismo tudo o que tocava sobrenatural. De fato, eu nunca cheguei a me questionar sobre aquilo que poderia colocar em dúvida meu pequeno universo cartesiano. Apesar de tudo, eu era bem informado sobre o paramédico, a história das religiões, e por causa do meu gosto pela ficção científica, era bem aberta ao inesperado. Além disso, minha esposa mostrou-me uma boa diplomata e convincente, até que aceitei mostrar uma boa vontade para ver. E assim uma noite fomos recebidos pelos Lebrun, minha esposa e eu, nosso filho mais velho e sua avó, em companhia de uma dezena de outros neófitos. Estávamos nessa formosa casa que iria se tornar para nós tão querida. Tivemos uma sessão intensa de perguntas e respostas. Acredito que fomos aceitos após um exame passageiro, porque depois de um verão de reflexão estávamos a ponto de constituir um pequeno grupo. Nossas reuniões mensais eram tidas na garagem. Mensagens educativas, comentavam tratamentos e cuidados de um doente grave, sem sua cura física, diversas leituras, etc. Depois de uma fase maravilhosa de 3 anos de amadurecimento, deixamos quase com desgosto nosso lugar para passar para o grupo grande. 2 dos nossos filhos haviam seguido nossos passos e haviam se integrado de maneira natural e uma rapidez desconcertante. Há anos que nos reunimos fielmente em datas marcadas para orarmos juntos. Nossa meta comum e principal é contribuir para a criação de uma poderosa força terrestre que seria utilizada na cura dos doentes sob nossos cuidados. Nossa Assembleia impressiona pelo seu tamanho, sua concentração e sua diversidade. Todas as idades, classes sociais, raciais ou religiosas estão representadas sem sectarismo ou intolerância. Temos o sentimento de pertencer a uma grande família onde nenhum membro jamais se sentirá só. Reaprendemos o sentido da força da oração em conjunto, as mãos dadas durante as reuniões, porém percebemos que a oração tem formas menos tradicionais. Atos de amor, pequenos sacrifícios, impulsos para outrem, até um simples sorriso também são orações. Postergando a doença ou sofrimento de perto, nós tentamos ficar mais humildes, compreender e aceitar nossas experiências que parecem irrisórias. Agora pensamos poder enfrentar nossa própria morte com serenidade, como uma etapa natural em nossa vida atual. Assim como temos visto acontecer com amigos do grupo já falecidos, portanto tão presentes. Continuamos aprendendo bastante coisa. Nós concretizamos mais e mais a amplitude de nossa ignorância. Provas personalizadas magníficas vieram a nós progressivamente, mesmo não sendo esta a nossa meta. Nossa fé já tinha sido estabelecida. Viver perto de Magoa e Daniel é um enriquecimento permanente. Nós nos beneficiando de sua amizade e exemplo. Que alegria era poder acompanhá-los nos encontros com outros grupos de prece, estar com eles durante conferências na França ou no exterior. Entendemos plenamente que, em função daquilo que nos foi concedido, nós que aprendemos, nossa contribuição é muito pequena. Eles dão todos os seus dias, enquanto nós temos a oferecer somente o nosso superfluo. Nossa fé modificou as nossas vidas, as nossas atitudes sensivelmente. Continuamos católicos, porém respeitamos todas as outras religiões, os caminhos são diversos. Nossa célula familiar sempre unida é mais reforçada. É claro que o nosso próximo é o mais importante, nosso livre-arbítrio é preservado. Não somos santos, longe disso. O turbilhão da vida cotidiana na prática pode nos fazer esquecer o que somos, mas a oração cotidiana das 20, 30 horas recolocar as coisas no lugar certo, frente aos desesperados e os doentes. Nossas reações não são constrangidas, esquivadas. A morte de um ente querido é sempre a origem de uma tristeza intensa, bem humano, que logo desaparece em razão de nossa certeza. Eis o depoimento até hoje. Continuação virá mais tarde. Veio o dia em que o Espírito Ed me pediu
levar a mensagem. Estava inquieto. Saberia eu falar em uma sala, onde ir, estávamos saindo de um grande período de silêncio, dar o pulo, enfrentar o público, para mim era uma grande prova. O presidente da sala de estudos psíquicos da Terhawks de Lyon perguntou-me se aceitaria visitá-lo para falarmos de nossa experiência em Grenoble. Tinha que ir. Estava em frente a umas 100 pessoas, meu coração prestes a estourar, senti uma bola em minha garganta quando Daniel se aproximou e disse em voz baixa, por parte do espírito Et: estou aqui, nada tema. Eu vi a força e a proteção com a qual o espírito Et me cercava. Meu medo desapareceu e tudo terminou bem. Desde aquele tempo tenho proferido várias palestras nas grandes cidades da França, da Suíça e Itália, porém nossos amigos de Lyon ficaram em nossos corações. Eles nos abriram as portas. Nesta sala em Terhawks de Lyon, em um local de instrução onde muitos conferencistas trazem sua sabedoria e compartilham com outros, nasceu um grupo de prece, que é um dos primeiros filhos do grupo Apres. Compartilhamos muitas coisas, ele nos ajuda a organizar a festa de amizade, nós apoiamos mutuamente em nossos trabalhos e estudos. Quando recebemos a ordem, saímos de nosso longo silêncio, precipitamos para dentro de ambientes e grupos chamados espirituais. A maior parte do tempo, que decepção, quantas energias perdidas atrás de experiências duvidosas em lugar de meditar e orar, que pecado, especialmente para os doentes que precisam tanto do socorro e atenção. Cada um em seu caminho, começando com aqueles que pegaram o nosso, nasceram muitos grupos, ficaram autônomos e esperamos que se multiplicarão em lares ardentes e luminosos. A guisa de conclusão, 26 de novembro de 1986. Estava nevando, Daniel e eu sentados em frente à lareira, nos deliciávamos do calor do ambiente. Nossos momentos de intimidade aumentavam mais e mais. À medida que os filhos partiam, o destino de todos os pais, estávamos saboreando este instante de tranquilidade e felicidade, instante onde o céu e a terra se confundem ao nosso redor e onde nos sentimos tão bem. Acho que muitos seres humanos conhecem estes instantes privilegiados, mas saberiam saboreá-los na hora certa? Pergunta. Frequentemente, porém, após muitos anos passados, eles voltam a pensar e dizem a si mesmos, como éramos felizes naquele tempo. Estávamos calados sonhando. Quando vi Daniel sofrer uma metamorfose repentina, lentamente ele assumiu a posição de lótus dos yogis. Em seu estado normal, ele não conseguia esta posição, e devagar, muito devagar, ele levantou seus braços por cima da cabeça, em um gesto de proteção e bênção, para em seguida falar bem devagar. No começo pensei que aquele que falava não sabia francês e que servia-se da palavra do médium influenciando o seu cérebro. Fato que produzia uma linguagem bem embrulhada, como se as palavras fossem soletradas. Rapidamente peguei um lápis e papel e eis que a mensagem integral que recebi naquela noite. A sabedoria reina em sua casa, aquela que é boa de respirar. A sabedoria reina em sua casa. Como é bom sentir o perfume das flores dos elementos. Parece que a acolhida reservada aos visitantes emana de vosso coração e de vossa presença. E assim tudo continua. Nossa obra não foi inútil. Às vezes ficamos no desespero por não encontrarmos seres capazes de dar de si mesmo. Muitos exigem de antemão, resultando em nossa obstinação para lhes devolver o que eles têm feito. Eles não querem seguir o caminho que lhe traçamos. A viagem que vocês empreenderam continua e ajuda. A viagem que vocês empreenderam continua e ajuda vocês a descobrir mil esplendores naquilo que rodeia vocês. Vos eleve acima de pequenas nulidades terrestres.
Como é bom, como é agradável para mim que estou com frio, com fome, para mim que sou um desconhecido, chegar a este lugar onde sei que me será oferecido de coração e alegremente o pão e o calor do lar. Naquilo que temos de fazer, o tempo não conta. Se alguma vez tivermos que medi-lo, receio que será curto demais para realizar a obra. O cumprimento pelos atos é uma revelação. É a evolução que nos damos no sacrifício, na autoabnegação, no abandono de alguns prazeres. Para fazer isso, precisamos de seres suscetíveis para compreender, entender aquilo que outros não podem compreender e nem entender. O caminho é difícil, leva à conquista de indivíduos que se tornarão melhores. Nossa compaixão por tudo só pode ser seguida pela nossa certeza de podermos aliviar, pela nossa fé e pelo nosso desejo de ajudar. Todas as mensagens que foram espalhadas pelo mundo, por todos que as receberam e tentaram compreendê-las, não teriam nenhuma conclusão se alguns não retomassem a chama desta luta do amor e da fraternidade. Que todos os seus guias, assim como vossos amigos e irmãos, venham cantar conosco os cânticos que despejarão nos corações o bálsamo sagrado por Deus. Que o exemplo da vossa união e de tudo que vocês representam esteja conseguinte a desabrochar feliz, que vocês perseguem e que um dia poderá tornar-se o traço de união de todos. Durante alguns dias conheci um estado físico extraordinário. Algumas entidades têm uma radiação tamanha que ficamos impregnados e regenerados, em pleno estado de saúde. É leve, tão leve. Um pé na terra, um pé no céu. O que vivemos com Daniel nos trouxe tanta alegria, semeamos tanto amor e a safra é boa. Nosso fim de vida iluminado constitui a recompensa. Claro que poderíamos ter feito muito mais, sempre se pode fazer mais, e às vezes a tristeza por aquele que nos deixou, nossos corações por não ter suficientemente compreendido e amado. Existe a vida, uma só vida, tanto terrestre quanto celeste. A vida terrestre é ilusória e o que ela oferece é enganador, poder, o dinheiro, o mais brilhante e pomposo. São somente aparências e mentiras. Um dia todos os bens terrestres são abandonados, voluntariamente ou involuntariamente, deixando o gosto de cinza e arrependimento. Em nosso mundo atual reina tanto materialismo e crueldade, tanto cinismo e indiferença que viver conforme as leis de Deus é suspeito. Viver em fé é uma raridade. Muitas pessoas têm uma crença, pertencem a uma religião, a uma ideologia, vão à missa, mas em seus atos diários existe um abismo entre a teoria e a prática. Eles se preparam para dias dolorosos e infelizmente também os preparam para seus filhos, e quem não souber dar bom exemplo, feliz o pai que pode ver a admiração nos olhos de seus filhos. Tentei dar, por intermédio deste livro simples, algumas receitas de felicidade, alegria de viver, porque as vivi. Elas existem por todo lado, estão ao nosso alcance. Cada ser humano possui uma faísca divina. Uma vez vencido o medo da morte, um grande passo foi realizado. O amor partilhado é o sol de nosso coração, a oração, o alimento de nossa alma. Para esta curta passagem pela terra, o que importa é nascer perfeito, viver o mais possivelmente espiritualmente, morrer na paz. E para terminar, transmito aqui a última mensagem importante que recebemos na terça-feira, do dia 7 de outubro de 1986. Foi assinada pelo nosso patrono, o espírito do Padre Darcy. Que grande honra me foi dada, estou emocionado. No final de minha campanha foi recebido pelo nosso santo Padre, chefe espiritual, que humildemente se empenhou em atravessar as pequenas ruas da minha aldeia. Neste momento de recolhimento vivido juntos, quantos pensamentos unidos vibram com a mesma força em direção daquele que ouve os mesmos pensamentos, os mesmos desejos para a paz, para a crença universal. Oh, como fiquei emocionado vendo um homem tão importante locomovendo-se entre as massas, estendendo a mão, falando aos humildes, às crianças, aos doentes. Foi a minha segunda felicidade. A primeira foi quando vocês me escolheram como chefe espiritual do vosso grupo. Vocês eram poucos, mas já eram unificadores. Vocês reuniram vossas forças, vossas preces, vossos pensamentos com um único objetivo, um único ideal. Tenho andado muito com meu bastão de peregrino. Tenho batido em muitas portas, muitas das quais ficaram fechadas. Tenho acolhido muitas almas errantes. Tenho oferecido abrigo comigo aos mendigos.
Esta noite estou em sua casa, onde às vezes reencontra a minha providência, onde encontra a humildade dos corações das almas, onde encontra um asilo aberto para todos, onde encontra a força amar. Levei tempo para juntar o rebanho, levei tempo para encher a minha pequena igreja, levei tempo para proferir um sermão. Havia poucos ouvidos prestes a escutar. Esta noite estou sentado, estou sendo recompensado, assim como o serei amanhã e todas as outras noites, pelos ouvintes atentos. Por todas as almas, pronto para amar, todas essas almas que esquecem um pouco seus problemas para oferecer um pouco de amor. Meu pensamento, meus sofrimentos passados são substituídos pela alegria, minhas noites atormentadas tornam-se luzes pacíficas. Meus dias de trabalho e encaminhamento são agora um momento de paz. Nós formamos aqui um bloco, uma unidade, um entendimento cordial. Formamos uma parcela de amor, tal como existe uma parcela de verdade, também existe parcela de amor. Humildemente peço a vocês que continuem se amando, que continuem se compreendendo e servindo junto à medida que de vossos meios e possibilidades. Cada vez que vocês fazem um passo em direção à luz, é um lucro ganho, um trabalho construtivo. Falo de um trabalho espiritual, no conhecimento e na elevação. Falo também do importante trabalho humano dos doentes, das crianças. Isto é tudo que vos é pedido. Não se pede a imensidão, não se pede o impossível. Pede somente para permanecer aquilo que vocês são, como vocês são. Juntos andaremos, juntos faremos, juntos ajoelharemos. Fiquei muito sensibilizado, muito perturbado pelas massas em delírio de amor e de espiritualidade. Estas massas que pedem coisa, a paz. Estas massas que querem somente o direito de viver, o direito de rezar, o direito de serem livres. Com o Santo Padre nós nos entendemos bem. Ele desceu alguns degraus da escada para vir a meu lado e eu, de minha parte, me levei um pouco em sua direção. É isto que todos devem fazer, tal como ele. Saber descer os degraus. O trabalho empreendido neste grupo há tanto tempo é um trabalho de mérito. Um trabalho cotidiano, um trabalho de cada instante, um trabalho para todos vocês. Tenham um olhar transparente, um olhar puro, a palavra doce, tudo irá bem. Não sou Deus, somente seu humilde, muito humilde servidor. Sempre estarei ao vosso lado enquanto este trabalho espiritual tão importante para as almas continuar e pela qual sinceramente e profundamente estarei de acordo com vocês. Abençoo vocês, Padre Dars. Fim. Magui Lebru, médicos do espaço, médicos da terra.